Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à primeira live de apresentação do Avante Santa Brígida. Estamos aqui para mostrar quem somos, como surgimos e aquilo que nós propomos. Então, primeiramente, queríamos agradecer pela presença de cada um, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo posteriormente. E queremos que você faça parte dessa semente, faça parte dessa semeadura que alguns jovens de Santa Brígida estão tentando semear. Algumas sementes são semeadas, estão sendo semeadas. Nós estamos conscientes de que nós somos ainda talvez poucos, talvez inexperientes, jovens e imaturos em muitas coisas, em muitas áreas da vida, mas nós também compreendemos que é preciso, toda longa caminhada começa sempre com o primeiro passo, e é por isso que nós estamos aqui, para dizer que os jovens, e tomara que isso seja apenas o início, estão se envolvendo no cenário político da cidade, porque nós queremos despertar a consciência de que a cidade é nossa, a cidade é de todos nós, principalmente de todos que fomos nascidos e criados aqui, e aqueles também que estão chegando, que estão sendo abraçados, como Santa Brígida sempre foi, essa cidade acolhedora. Mas primeiro nós queríamos dar uma boa noite, meu nome é Erkton, para os nossos conterrâneos aqui em Santa Brígida, muitos já me conhecem, e ao longo dessa transmissão nós iremos conversar muito sobre quem é o Avante, como é que ele nasceu e o que ele propõe, mas antes nós queríamos fazer uma apresentação aqui. Temos do meu lado o irmão Cícero e do outro lado o irmão Jonathan. Muito bem. Boa noite, meus amigos e minhas amigas santabrigidenses. Como o Erkton colocou, toda grande caminhada ela começa no primeiro passo, e o nosso primeiro passo é divino. Deus suscitou em nossos corações esse propósito de que precisávamos sair dos bastidores e ser protagonista da nossa história. Já são 58 anos de emancipação política, muito já foi feito aqui no município, muita coisa ainda está por fazer, e nós surgimos com uma nova visão, com uma nova perspectiva. Eu sou Cícero Vieira, vocês me conhecem, sou daqui de Santa Brígida, trabalhei durante 10 anos na educação, fui professor em todas as etapas do ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Trabalhei como diretor técnico da Secretaria de Educação, trabalhei na área rural como professor, então não vou passar esse currículo porque todos vocês já conhecem. E há 8 anos tive que alçar voo em outros ares, passei uma temporada nos Correios, hoje presto serviços a uma empresa baiana de saneamento que cuida do abastecimento de água e do tratamento de esgoto, e aí fui convidado por Erkton, que é o âncora desse grupo, e junto com ele e mais 35 jovens, estamos aqui esta noite para nos apresentarmos, para dizermos para Santa Brígida o que é o Avante, quem é o Avante e qual é a sua forma de caminhada. Não é isso, Jonathan? Boa noite. Boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse exato momento, a partir dessa live. Sou o Jonatas Ramos, né, tenho 26 anos, sou filho da senhora Janaína Ramos Santos, que fez parte dessa trajetória política, de certa maneira, conviveu, né, e conheceu um pouco dessa história política que tem se desenvolvido a cada ano que se passa. Hoje me encontro em um grupo jovem, para mim algo muito promissor, onde eu nunca tinha visto ou ouvido tantos jovens reunidos por uma única causa, um único objetivo, um desenvolvimento de um município de forma coerente, as coisas transparentes para com o nosso município. Nós buscamos aqui pessoas que estão engajadas num projeto não pessoal de cada um, mas que possamos contribuir para continuar
continuarmos escrevendo uma nova história para o município de Santa Brígida. Não à toa esta caminhada se iniciou, eu particularmente, quando cursava, né, ainda sou estudante do Instituto Federal da Bahia, em conversa com alguns dos jovens que integram este grupo que é o Avante. E no meio desse caminho surgiu a criação do esboço, né, de como seria jovens adentrar a política do município de Santa Brígida. Talvez para muitos a política seja um adjetivo pejorativo, é um adjetivo que tenha sido questionado por muitos nos anos que se passaram, mas que de antemão jovens se reuniram com um propósito de buscar tentar trazer para o município de Santa Brígida algo diferencial, algo que não seja questionador pelas pessoas que aqui integram este grupo. Eu sou muito grato, né, primeiramente a Deus, por hoje tentar construir uma história, assumir essa responsabilidade, olhar por comunidades, olhar para o povoado, olhar para o homem do campo, olhar para a sede, olhar para os 4 cantos do município de Santa Brígida, em que eu me orgulho de hoje estar traçando uma caminhada rumo a uma nova história para o município de Santa Brígida. Queremos construir, queremos dialogar com todos os cidadãos deste município, que a ideia de cada um seja ouvida e seja, de certa forma, atendida, né, em várias áreas: educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. Isso também de muita importância. Então, hoje eu faço parte de um grupo de jovens que não são jovens que por acaso tomaram conta e tomaram as suas condições, suas profissões, que hoje juntos marchamos a um projeto de construir uma Santa Brígida diferente. Hoje eu estou ao lado de pessoas que de uma idade diferente da minha, épocas diferentes da minha, mas que cada um tem uma contribuição para com este município. Cada um que está aqui, eu olho para o lado Ayrton, né, e Cícero, né, que não tive a oportunidade de ter sido aluno, mas que já ouvi muitos comentários sobre quem é o professor Cícero, este que contribuiu de certa forma na educação para o município de Santa Brígida. Ao lado também outro filho de Santa Brígida, Hérito, e os demais que também se encontram aqui nesta parte técnica da transmissão. Fui aluno de um dos professores também no Pedro Batista, o Fábio, e que também contribuiu, de certa maneira, para este município como um educador. Assim como também temos que nos orgulhar de um futuro engenheiro, Lucas, né, Lucas Varjão, Edson e demais outros que compõem este grupo. Não só os que compõem este grupo que começou, mas todos vocês que estão do outro lado, que estão nos acompanhando. E que possa ter certeza que nós temos uma plena capacidade e nos esforçaremos para construir uma Santa Brígida ainda melhor. Muito bem. Meus amigos, agradecendo mais uma vez a presença de todos, gastar um tempo do seu dia nos ouvindo. Nós queremos encher o seu coração de esperança. Mas talvez você diga, mas vocês são poucos, alguns muitas vezes do outro lado, as pessoas que veem, muitas delas, grupos independentes como esse surgirem, nos olham com maus olhos, nos veem de uma maneira meio esquizofrênica, eu diria. Não sei se por medo, se assustado, porque quando o cara se diverte num parquinho ali, chega alguém balançando a canoa, estremecendo o chão, o cara acha que vão tocar fogo no meu parquinho, vão estragar com minha brincadeira, né? E esse parquinho nós poderíamos transfigurá-lo, dizer aqui que ele seria talvez a coisa pública como ela está tratada, né? A prefeitura local e etc. Então, infelizmente, nós não temos prazer nenhum em dizer isso,
que a coisa pública, não só em Santa Brígida, infelizmente é uma realidade nacional até. Mas nós estamos tentando dar um pontapé inicial, nós estamos tentando mudar esse cenário, sair daquele lugar comum em que todos nós nos colocamos muitas vezes, que é somente criticar, dizer, isso não deveria ser assim, esse dinheiro deveria ser investido naquela área, olha que nós não temos uma quadra que preste, olha que atendimento na saúde é esse. Sair desse lugar comum que qualquer um ocupa. Eu acredito que o trabalho mais fácil é do comentarista de futebol ou do comentarista político, porque ele é só jogar pedras, percebeu? Mas se colocar no lugar, se propor, se dispor a fazer parte do tabuleiro, a fazer parte, a ser uma peça ativa nesse cenário, é um ponto e um passo importante. E é o que nós estamos tentando fazer, observe. Nós não temos aqui cabeças totalmente formadas, sabendo aquilo que querem definitivamente, sabem o que vai acontecer pelo caminho, não. É um caminho, diria eu, desconhecido por todos nós. Desconhecido porque nós nunca trilhamos esse caminho. Eu acredito, eu ouso dizer que na história de Santa Brígida, jovens nunca se colocaram nessa posição de ter hoje um partido fundado em Santa Brígida, um partido independente. Um partido que não deve a cabeça A ou a B, um partido que não precisa fazer suas negociatas nas suas cozinhas, escondido. É um partido independente que amanhã pode ter só o meu voto, ou talvez só o de nós três. Mas nós teremos a consciência tranquila lá na frente, quando nós ouvirmos alguém criticando, nós poderemos dizer que nós nos dispomos, nós propusemos alguma coisa. Mas infelizmente não deu, talvez seja esse o nosso posicionamento. Porque há uma diferença em nós criticarmos e há uma grande diferença entre nós agirmos, nós nos colocarmos no paredão. E é isso, meus irmãos, que nós estamos tentando fazer aqui. Nós não estamos dizendo, observe, nós não estamos aqui dizendo que somos melhores do que os que estão aí. Apenas estamos enxergando a coisa pública de um modo diferente. Porque nós acreditamos ainda que a nossa cidade pode ser melhor. Nós acreditamos que os nossos filhos podem nascer e ser criados num ambiente melhor. Nós entendemos que a coisa pública, ela pode e deve ser tratada de uma forma completamente diferente como ela é tratada hoje. Então nós queríamos aqui, nesse breve espaço de tempo, mostrar um pouco da nossa face. Não a nossa face física, mas a face do partido. O que é que o partido significa, o que é que ele quer. Então, nós agradecemos desde já a sua presença. Vamos tentar ser o máximo, o mais objetivo possível, ser sucinto. Eu sei que é difícil porque são muitos assuntos, mas nós vamos tentar aqui. Queremos falar um pouco da nossa história, como nós surgimos e quem somos, né? Como o Cícero falou, nós somos cerca de 35 jovens, é verdade. Veja, meus irmãos, a dificuldade, eu sei que muitos dos que estão me ouvindo sabem disso. Se você pega e diz assim, vamos ali pegar aquele poste, você junta 30, 40, 50 jovens de um dia para a noite para pegar aquele peso. Rapidamente você leva a 100 quilômetros, a 50 quilômetros. Porque o jovem tem força, você sabe disso. Eu sei que o jovem tem força, mas o jovem não tem fibra, o jovem não tem consistência, o jovem não permanece. Ele logo abandona, quando dói ele logo foge. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Observe a dificuldade do nosso trabalho já inicial. Nós estamos tentando juntar pessoas em prol de um objetivo, que essas pessoas são jovens, e como jovens, além de ter força, ela também desiste fácil. Mas nós estamos tentando, e na bênção de Deus, e sempre falando no nome dEle, porque é nisso que nós acreditamos. Acabou esse negócio de dizer, não, mas não pode falar sobre Deus. É sobre o que nós acreditamos. A nossa vida, ela gira em torno do que nós acreditamos. E Deus é a coisa, talvez, que nós tenhamos mais fé, com mais força. Talvez nem nós acreditemos nisso que nós estamos fazendo, mas nós queremos crer e acreditar em Deus. Então isso não é um partido, nem um ajuntamento, diria eu, longe de Deus ou afastado, mas nós estamos sempre orando, querendo estar firmados em Deus. Por quê? Porque nós somos fracos e nós sabemos que hoje nós estamos propondo alguma coisa boa, mas talvez lá na frente nós sejamos e nos tornemos alguém que nós estamos criticando hoje. Então Deus é quem pode nos ajudar nessa caminhada. Mas, sendo mais sucinto, como nós surgimos, quem somos? Então, o Avante Santa Brígida, ele surgiu, primeiro, nós sempre conversamos nas nossas reuniões, surgiu no coração de Deus. Mas aqui entre nós, numa conversa entre irmãos, entre amigos,
Nós nos indignamos como muitos de nós e muitos dos que estão assistindo hoje, quando olham para o cenário político local. Quando nós olhamos e vemos as opções que nos são colocadas, que nos são dadas, nosso coração se indigna, nossa mente não aceita, mas é um cenário que foi colocado diante de nós. E nós temos que fazer escolha. Se colocar A ou B, nós só temos A ou B para escolher. Então, nós dissemos aqui em algumas reuniões que nós não deveríamos ser somente comentaristas de política, comentaristas de futebol, seja lá o que for. Mas nós deveríamos agir, nos propor. E aí fomos nessa conversa, entramos em contato com alguns deputados, muitos nos receberam bem, outros ficaram desconfiados, mas nós chegamos lá. Hoje nós temos um partido, temos CNPJ, temos pré-candidatos e nós estamos andando. Mas por que assim? Porque essa é a regra do jogo. Infelizmente ou felizmente, a política se faz dessa forma. Como numa corrida, você precisa ter um carro, ter um veículo. E o partido, nesse caso o Avante, é o nosso partido. Esse é o nosso veículo. Então, nós surgimos de jovens indignados. E talvez alguns, infelizmente, quando nós fomos recrutar muitos jovens, saímos aí recrutando, mostrando o que é que o Avante queria, o que é que esses jovens queriam. Às vezes alguns, Cícero, nos diziam assim, mas talvez seja muito tarde para essa eleição. Talvez, quem sabe, com um trabalho de 4, 5, 6, 10, 20 anos. Talvez assim vocês tivessem alguma chance, talvez assim fosse relevante. Mas eu gostaria de dizer, e nós dissemos em cada momento que nós ouvimos isso, que esse critério nunca foi adotado. Então nós olhamos para alguns candidatos e prefeitos e vereadores que passaram, muitos deles nunca fizeram nada, nunca deram uma bala a ninguém, nunca desenvolveram trabalho nenhum, e se colocaram e estiveram lá competindo e ninguém nunca criticou por isso. Então muitos jovens, ou muitas pessoas, porque nós não procuramos só jovens, algumas pessoas também foram procuradas, e muitas delas diziam, mas é tarde. Muitas delas, porque tinha... E eu não tiro esse medo, esse temor dessa pessoa que nós somos procurados, dessas pessoas. Porque tem uma certa relação com a prefeitura, que é de contrato, e às vezes diz, olha Cícero, eu vou apoiar vocês, mas estou nos bastidores, conte comigo, mas eu não queria mostrar a minha imagem. E nós compreendemos isso, porque nós somos uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, aquele que se coloca aqui, infelizmente, muito provavelmente, vai sofrer alguma represália. Então nós entendemos isso, mas nós negamos essa intervenção de dizer que o partido surgiu agora, é muito cedo, tem que fazer isso ou aquilo. Mas quando nós olhamos para os prefeitos que passaram pela nossa cidade, ou os vereadores que passaram pela nossa Câmara, a gente não observa que esse critério foi seguido. Então nós estamos começando aqui alguma coisa permanente, pelo menos queremos que seja permanente, né? Porque ela não surge agora e caia logo ali à frente. Nós estamos pedindo a Deus e nos unindo em prol desse ideal, desse propósito, para seguirmos em frente. Então, foi essa forma que o partido surgiu, com algumas reuniões às vezes pesadas, mas que nós conseguimos, com a ajuda dos amigos, dos irmãos, um fazia um trabalho, outro realizava outro, e aí uns iam colocando dificuldades, as pessoas que já estão no poder hoje, às vezes olhavam para nós e aí eles soltavam aquele veneno que escorria assim no cantinho da boca, que vocês não podem fazer isso, vocês não devem, junte-se a nós e tudo mais. Mas percebam, meus irmãos, como nós iremos nos juntar com alguém que até hoje é fruto de uma má gestão? Como nós iremos nos coligar, nos unir a alguém que bebeu dessa fonte da qual nós queremos destruir? Alguém que hoje se indigna talvez porque acha que merecia muito mais, que deveria receber muito mais dinheiro, deveria prestar muito mais serviço à prefeitura e hoje não recebe. Como nós iremos nos aproximar de pessoas assim, que pegam a coisa pública e fazem da coisa pública como se fosse sua? Como alguns jovens santabrigidenses que gostam da sua terra, vão se unir a pessoas que têm propósitos dessa natureza? Então hoje nós queremos, nessa live, marcar o nosso território, dizer que nós somos fortes, estamos firmes e somos e iremos avante. Então, como dizia, nas nossas reuniões e quando nós estávamos tentando recrutar os nossos amigos, um deles foi Cícero, que foi recrutado, e às vezes eu digo, Cícero, eu puxo na sua orelha, faço uma crítica a você, porque
Não era para você ter demorado, era para você ter vindo, mas eu cheguei para ele, fui honesto, tentei ser honesto. Disse: Cícero, o que nós temos hoje, estamos alicerçando ainda. E precisamos, para cavar poços, nós precisamos de cavadores. E queremos que você seja um desses. E ele disse: irmão Fábio, eu vou pensar um pouco, vou conversar com a minha família. E nós respeitamos isso, porque é um direito dele. É claro que ele tem que voltar para dentro de si, ver as suas convicções, ver o que é que o partido defende. Nós apresentamos a ele. E com pouco tempo depois, eu digo que foi muito tempo só para brincar com ele, mas pouco tempo depois ele disse: estamos juntos. E graças a Deus, muito desse trabalho que aqui é desenvolvido, essa live é para honrá-lo. Muito do que nós temos desenvolvido, temos corrido atrás, é para honrar sims como esse, para dizer: estamos juntos, e nós estamos juntos mesmo. Então nós nos desgastamos, nós nos gastamos em prol de fazer uma Santa Brígida melhor. Talvez nós não iremos, nós não venhamos a conseguir tudo isso que nós queremos, mas tomara que um primeiro passo tenha sido dado e que haja consistência. Eu queria que Cícero desse uma palavra sobre o momento que nós fomos lá, esse recrutamento, né, entre aspas, vamos dizer assim. Mas eu queria que ele falasse um pouco sobre como ele recebeu o Avante, como ele recebeu a nossa visita, essa notícia de que esse partido existia, do que estava propondo na época. Fique à vontade, Cícero. Pois é, meus amigos e minhas amigas santabrigidenses, quero parabenizar o companheiro, o amigo Erkton. Ele, juntamente com meu colega de infância, Fábio, professor Fábio, estiveram na minha casa com um convite que eu sempre disse não. Eu já tenho 36 anos de vida, com a graça de Deus, e já recebi, durante essa trajetória, vários convites para entrar no meio político. Inclusive, esse ano eu recebi convite de mais de um dos grupos que aqui se formam no município. Só que a identidade destes grupos, elas não me atraíam, porque não iam de acordo com os meus pensamentos do que é política, de como deve ser feita a política. E aí, quando o Erkton esteve em casa com o Fábio, eu pensei, conversei com minha família, que deve ser a base de toda decisão, e disse: sim, Fábio, sim, Erkton, sim, Jonathan, sim, Aramice, sim, Avante, eu estarei com vocês. E por ora seria apenas uma filiação, seria apenas uma integração. Mas Deus suscitou algo mais. E daí, vocês já devem ter assistido vídeos nas mídias, nas redes sociais, e já é conhecido nas redes sociais e nas calçadas que Cícero Vieira é pré-candidato a vereador. E quero aqui confirmar essa minha intenção. Então, eu já me lanço pré-candidato. Essa ideia de pré-candidatura, de pré-campanha é algo novo. Ela começou em 2015. Então, é a primeira eleição municipal em que as pessoas, antes mesmo de começar o período eleitoral vigente, legalmente falando, elas se prontificam e demonstram para a sociedade que tem a intenção. E aí eu apresentei essa intenção para o grupo, para o partido, de que desejo ser pré-candidato a vereador, e recebi o apoio do grupo, e assim hoje o sou. Então eu quero firmar nessa live, e a todos vocês que nos assistem ao vivo ou vão assistir em outro momento, que Cícero Vieira, ou Cícero Professor, é sim pré-candidato a vereador por este município. Aí alguém pode perguntar: mas Cícero, você nunca andou na política, você não tem experiência nessa seara. Mas aí eu digo o seguinte, meus amigos e minhas amigas: na vida e na política é preciso uma nova forma de caminhar. A forma de caminhar que aí está, nós já conhecemos. Nós somos frutos e sujeitos também, porque toda omissão também carrega uma culpa, pelo sistema que se impõe no nosso município. Não quero atingir nomes, quero atingir sistemas. Nós temos uma gestão que tem as suas falhas, como também tem alguns dos seus méritos. Então, esse meu sim também surge de uma indignação, de um desejo que eu já vinha tendo, mas não encontrava essa trilha. E com o Avante nós estamos abrindo um novo caminho. E o caminho só existe quando você passa. Kant, grande filósofo, ele diz que nós, seres humanos, somos a única espécie que tem raciocínio. Raciocínio para entender o mundo, o meio à nossa volta, mas também não só raciocínio, vontade de mudança, vontade de renovação.
Eu fiz o magistério em Santa Brígida, no nosso Colégio Municipal Pedro Batista. Pouco fui para a UNEB, fiz a licenciatura em matemática e, não satisfeito, porque eu sou um eterno aprendiz, estudar é o meu lema, até morrer sempre estudarei. Hoje sou bacharelando no curso de Direito pela UNEB. E não me canso, porque em mim não faltam duas coisas: raciocínio para entender o meio ao meu redor, o mundo à minha volta, e vontade de fazer diferente. Então, Erkton, a proposta de vocês trouxe para mim um novo caminhar na política de Santa Brígida. E foi esse novo caminhar, esse desafio de inovar, que me fez estar aqui e que me fará concorrer a esse pleito em 2020 e esperar que a população faça a sua escolha, porque nós temos várias opções de candidatos no município e o voto, ele é o sufrágio universal. Ele é livre, ele é secreto. Então, essa live é uma pré-campanha, uma pré-apresentação do que o Avante tem como proposta. E eu passo a palavra para o meu amigo Erkton para que ele dê seguimento. Muito bem. É isso. Então, como o Cícero já falou, é um dos nossos pré-candidatos a vereador. Temos também o nosso irmão Jonathan Ramos, que também é pré-candidato, e surgirão outros com certeza, mas por hora estamos em negociação e temos esses dois, que nessa live nós estamos fazendo questão de apresentar. Nós queríamos ouvir também Jonathan sobre esse recrutamento, sobre como ele enxerga a política local, sobre o Avante, que esperança ele enxergou, que esperança ele viu surgir no seu coração para querer se envolver nesse meio, que muitas vezes é visto, como ele já disse, por muitos, de uma forma ruim, de uma forma maldosa. Jonathan? Exatamente, né? Ouvindo, né, ambas as falas, este recrutamento eu coloco como um grande divisor de água quando, ainda cursando o curso técnico de biocombustível pelo Instituto Federal da Bahia, o IFBA, e em algumas conversas, inclusive, eu já chamei até esses dias a Cícero, a gente conversando, que em um dos momentos, né, eu cheguei para Cícero e tinha comentado: não, Cícero, você, quem sabe, né, um nome forte para a gente buscar, tentar colocar pessoas que estejam engajadas, né, para tentar mudarmos o cenário do município. Principalmente, eu vejo que no Legislativo necessitaria de alguém como Cícero, né? Alguém que tem uma grande carreira, né? como estudante, um vencedor, e agora cursando uma faculdade de Direito, quase terminando. E seria um ótimo nome, eu falava para Cícero, né? Cícero comentava na época que quem sabe futuramente que ele pensaria no município, pensaria traçar essa batalha. Particularmente, quando conversavam com alguns jovens que fazem parte desse grupo, um dos jovens, eu lembro que em sala, conversando, eu, Leonardo e um professor, um ex-professor meu, o Rodrigo Ferreira, que também tem uma grande contribuição para esta minha decisão, assim como também outro professor que teve também um grande incentivo nesta escolha de hoje, que foi Cristiano Amado, também outro engenheiro químico pelo Instituto Federal da Bahia, e que juntos nós conversávamos muitas vezes sobre política, sobre educação e sobre saúde e as demais outras áreas. Certa vez o Rodrigo dizia: Jonatas, muitas das vezes existem muitos jovens bem intencionados, muitos jovens que podem fazer a diferença dentro de um município, principalmente num pequeno município. Ficar de braços cruzados é você ficar alheio a diversas situações. Aí eu junto agora o que Erkton frisou. É fácil você ser um comentarista político, você só está do lado que você escolher para comentar em cima, assim como também eu que tive uma experiência desde 2014
com narração, com comentários no futebol. E depois migrei para buscar, comentar notícias, principalmente na área política. É fácil quando você está ali sentado e vê um lado que você discorde e estude e veja que o seu comentário sairá bem aplicado ali. Talvez você seja fácil colocar a sua opinião pesar sobre um lance no futebol. Mas quando você se pergunta, o que eu faria se eu tivesse lá? O que eu poderia proporcionar se eu, comentarista político, estivesse no lugar dele? Se eu vejo um lance no futebol, eu como juiz, o que eu faria naquele lance? Será que eu aplicaria a regra correta? Ou como seria? É fácil quando a gente critica. E antes de que alguém chegasse e me dissesse, Jonatas, você está criticando o legislativo do município de Santa Brígida, por que você não vai lá e se candidata? Então, antes de que alguém chegasse em mim e dissesse, por que você não vai lá e busca também se candidatar e tentar buscar a diferença? E diante dessa caminhada no Instituto Federal da Bahia, onde eu aprendi que uma sessão, principalmente em uma sessão, em uma Câmara Legislativa, nós temos capacidades. Eu tenho sim capacidade de mostrar projetos que venham buscar fazer com que o município tenha uma cara diferente. Dentro desse aprendizado que eu tive, não só numa área bioquímica ali, onde eu poderia ser um técnico de laboratório, mas eu tive uma ampla visão sobre meio ambiente, eu tive uma ampla visão sobre administração, eu tive uma visão de ideias. Eu posso proporcionar ideias para o município através disso. Assim como um comunicador, ouvir as pessoas e saber filtrar todas as inconsistências que possa ter em um determinado ambiente, num determinado local do município, para buscar levantar a melhor solução. Talvez sim, nós não estamos dizendo aqui, como Ayrton falou no início, nós não somos melhores do que ninguém, nós não estamos colocando aqui como melhor do que ninguém, mas de uma forma indignada, foi necessário que nós buscássemos no dia de hoje se colocar como uma opção. Nós não somos a melhor solução, não estamos aqui vendendo para aqui a melhor solução, porque aí nós seríamos melhor do que alguém, nós não somos melhores do que ninguém, mas somos sim capazes de mostrar que nós temos pleno interesse e transparência para com o município. A partir desse projeto, onde as ideias foram se aflorando, as pessoas foram se juntando, sempre teve aqueles que acanhados, mas tô com vocês, né? Eu não tenho aquela mesma disposição de vocês ir para o corpo a corpo, de vocês ir buscar fazer vídeos, fazer seja lá o que for, mas eu tô com vocês, né? O que precisar de mim, se eu buscar alguma ideia, tentar contribuir com essas ideias, né? Eu quero estar com vocês. Assim como não só jovens, né? Eu gostaria de frisar isso. Não só jovens aderem a essa ideia. Muitas pessoas adultas, maduras, que passaram a acompanhar que existe um grupo de jovens neste município, apoiaram essa ideia. Isso não é um grupo que apenas os jovens estão aderindo, mas sim pessoas adultas e maduras, pessoas que estão também cansadas de coisas inconsistentes, coisas incoerentes, que não tem sido explicada ao pé da letra para o cidadão. Às vezes o cidadão, muitas das vezes, quantos comentários eu não já acompanhei? Eu só voto em fulano se me der isso ou me der aquilo. Que é isso? Né? Nós temos que adentrar a política. Tem pessoas que não gostam da política.
Tem pessoas que já lançaram um comentário de não gosto nem de falar de política. Veio falar de política, para mim não... O ser humano, ele é político por natureza. Então, a partir desse momento, todos os lugares onde você passar, onde você percorrer, você vai estar de encontro com a política. A política é boa, com pessoas boas intencionadas. Eu aprendi com uma entrevista que eu vi de uma parlamentar, onde ela disse que não existe velha política, nova política. Existe uma forma má de governar. E essa forma má de governar, nós devemos combater. Como combater? Ser democráticos, buscarmos entender, se achegar numa Câmara, ouvir quem são as pessoas que estão legislando, quem é a pessoa que está executando, o que é que está faltando no município, o que é que essa pessoa está buscando por uma comunidade carente, comunidade que muitas das vezes são vistas por outras ruas, como mora em canto fulano, vixe. Então nós estamos aqui para botar um ponto final nisso. Mostrar igualdade, mostrar transparência, buscar trazer para a população que as coisas são realizadas de forma, podemos dizer que, por competência. Se você chega em um determinado cargo, seja num processo seletivo, você precisa entrar por competência. Ou então diga para as pessoas qual é o critério que é usado. Então, é a partir dessas indignações e demais outras que eu posso pontuar no município de Santa Brígida, que é um município que tem suas riquezas, sua cultura, que é respeitada, mas que também a coisa pública não tem sido transparente ao máximo para todos os santabrigidenses. Talvez seja bom para uns, talvez seja ruim para outros. Mas que a partir desse momento, a partir dessa reunião, e já estava definido, Jonatas Ramos, 26 anos, estou estudando na área técnica de biocombustível pelo Instituto Federal da Bahia, tenho um conhecimento na área de comunicação em rádio desde 2014, e eu irei lutar por este município, e independente de qualquer resultado, já somos vitoriosos. Eu sou vitorioso porque eu estou lutando pelo município. Não estou aqui querendo levar um discurso demagógico, meu município, minha Santa Brígida. É uma Santa Brígida que eu quero buscar lutar para todos, para todas as comunidades, para homens, mulheres, jovens, crianças. E a partir desse momento, eu sou pré-candidato ao Legislativo do município de Santa Brígida por esse partido que, só pelo nome, Avante, significa ande para frente, Santa Brígida. Muito bem. É mais ou menos por aí, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Você que está usando um pouco do seu tempo, gastando um pouco do seu tempo para estar conosco. Queremos ser bem objetivos hoje, mostrar as nossas intenções e como e por que surgimos, o mais importante. Mas antes disso, antes de nós darmos sequência, eu queria lembrar que durante esse recrutamento do qual Cícero e Jonathan falaram, eu me lembrava muito dos meus professores. Eu acredito que todos nós estudamos desde primeira série aqui no município. Eu, exceto a faculdade, que foi feita em Paulo Afonso, mas estudei a minha vida toda também em Santa Brígida. Tive muitos professores bons mesmo. Muitos professores que são de Santa Brígida, inclusive. Nasceram e se criaram aqui. Mas o que me deixou um pouco triste disso tudo, de quando muitas vezes eu ia até a casa desses professores, de pessoas que me ensinaram, de que me mostraram um pouco do mundo, de que me passaram conhecimento, eu vi que no coração dele, nos olhos desse professor, dessa professora, não havia mais esperança. Era um homem ou uma mulher sem esperança alguma, entristecido com o sistema. Parece que estava machucado com tudo aquilo que tinha passado. E eu olhava para ele e dizia, esse cara foi meu professor. E ele era um idealista. Muitos dos meus professores, dos nossos professores, eram idealistas. Sabiam que Santa Brígida poderia ser melhor, deveria ser melhor.
e que nós tínhamos condição, nós tínhamos material humano para isso, para fazer Santa Brígida, para fazer de Santa Brígida, da nossa cidade, um lugar diferente, um lugar melhor. E os meus professores eram assim. Eu poderia aqui citar nomes de muitos deles, mas talvez eu fosse injusto com alguns, esquecendo. Mas eu diria que todos, se não todos, a grande maioria eram idealistas, pessoas que sonhavam com um lugar melhor, davam as suas aulas com o coração na mão, exercendo a sua profissão com vontade, em êxtase por passar conhecimento para alguns de nós. Nós ali vestido de alunos e ele passando o seu conhecimento, o seu entendimento para todos nós. E nós tínhamos uma boa relação e ainda temos hoje. Mas quando nesses dias nós íamos visitar esse professor, aquela professora, nós vimos que ele já não era mais um guerreiro. Ele já não era mais alguém que lutava por um ideal. Eu até entendo em certa medida, porque as decepções vêm, nos frustram, muitas vezes nos fazem parar. Mas nós queremos dizer aqui, professor, você de Santa Brígida, que os seus alunos estão aqui hoje. Aqueles alunos que você incendiou o coração, aqueles alunos os quais você transmitiu ideias, pensamentos, nós estamos aqui hoje porque grande parte disso foi porque você contribuiu em nossas vidas. Então nós queremos aqui cobrar contas hoje, porque nós de certa forma somos filhos de Deus também. O nosso pensamento, o nosso entendimento foi gerado a partir do conhecimento que você armazenou, professor. E não só professor, mas nós estamos sendo aqui bem específicos, porque nessas nossas andanças, nessas nossas visitas à casa de alguns amigos, muitos deles eram nossos professores, que em outros tempos estavam indignados, mas pensavam que a coisa poderia melhorar, e nós nesses dias observamos que a esperança foi embora. Muito disso porque os nomes que se colocaram aí são os mesmos que sempre estiveram lá. Então não existe perspectiva nenhuma, entenda, meu irmão conterrâneo, você que me conhece, você nos conhece. Não existe expectativa nenhuma de que Santa Brígida ande para frente, como falou Jonathan. Por quê? Porque os que querem estar são os que já estiveram. São os que já contribuíram, eu dizia, destruíram. Já destruíram da sua forma. O que é que eles querem mais? O que é que Santa Brígida e a prefeitura pode ainda dar para eles? O que foi que ficou faltando que eles sugarem de todos nós? O que faltou eu não entendo por que essa revolta hoje. Porque aparece A, aparece B. B e A que já estavam lá, já estiveram lá por muitos e muitos anos. E hoje eles lutam contra o quê? Contra o que os alimentou durante décadas. Não são anos, perceba, são décadas. E alguns jovens, fruto desse idealismo de alguns professores, nossos bons professores, é preciso que se diga. Alguns alunos estão aqui, fazem parte do Avante Santa Brígida hoje. E nós queremos chamar a atenção de você, professor, que semeou essa ideia. Ela está dando frutos. Ela está dando frutos hoje. Nós precisamos, mas nós precisamos da sua ajuda para continuarmos a convencer os nossos irmãos, para continuarmos a orientar da melhor maneira possível como nós devemos agir, como nós devemos proceder, porque é uma mudança que nós queremos, depende de cada um de nós. Não é porque nós estamos no muro, na muralha, sendo alvos de conversa isso e aquilo, que agora a culpa e a responsabilidade não é mais de todos, continua sendo de todos. Mas nós precisamos ser uma corrente forte. E por que, Ayrton? Por que Cícero, Jonatas, vocês agora se metem na política? Porque essa é a maneira, é a regra do jogo de mudar a nossa situação. Então, no primeiro vídeo, nós temos um primeiro vídeo aí que surgiu de algumas conversas e causou uma certa repercussão, um mal-estar, causou um certo alvoroço em algumas pessoas que ouviram, assistiram o vídeo. Muito agressivo, muito incisivo. Vocês tocaram em feridas, vocês mexeram em lugares que não se mexe, não é assim que se faz política. Meu Deus do céu, e eu ouço jovens dizendo assim, que não é assim que se faz política, você não pode criticar porque o outro está errado. Então vamos fazer o quê? Vamos pentear macaca a noite toda? Dizer que está tudo bem, está tudo certo? E por que nós estamos aqui se está tudo certo? Porque nós estamos nos propondo se está tudo andando bem. Então se tivesse tudo andando bem, não haveria motivo algum para nós estarmos aqui. E nós estamos aqui também, há um dos pais fundadores das 13 colônias americanas, um dos pais fundadores
dos Estados Unidos, ele tem uma ideia que passa mais ou menos por todo esse ambiente. John Adams, ele dizia o seguinte: eu tenho que me dedicar à política para que os meus filhos possam se dedicar um dia ao futebol, à música, ao teatro, possam fazer outras coisas, mas até lá eu preciso me dedicar à política, porque é nesse ambiente que o mal está entrando. É nesse ambiente da política local que os homens maus estão penetrando e usurpando a coisa pública como se fosse suas. Mas nós estamos aqui hoje para dizer que alguns jovens irão se dedicar à política, para que nossos filhos, talvez nossos netos ou bisnetos, possam se dedicar à música e coisas mais leves. Mas até lá, homens como nós, pequenos, frágeis, que não sabem de muita coisa, mas têm vontade no coração, homens como nós, iremos nos dedicar à política. E não é essa politicagem, é essa atitude eleitoreira que tudo que faz é pensando já no voto do outro que vem. E esse é um dos motivos, meus irmãos, pelos quais nós estamos aqui, por estar indignado com essa situação, mas você precisa se indignar também. É preciso que um fogo nasça em seu coração, um fogo de indignação de toda essa situação caótica que nós temos hoje. Como é que o SUS funciona e às vezes tem o cara sabe que o exame chegou, veja que aberração. Aí o vereador faz questão de ir lá no departamento onde esse exame chegou para pegar o papel e entregar o cara do exame para dizer que foi ele que fez. E todos nós sabemos disso, você que está me assistindo sabe disso, que funciona assim. E esse homem mais humilde não sabe como a coisa funciona, recebe o exame da mão do seu vereador e diz: ô homem abençoado, não posso nunca tirar o voto do homem desse, porque o homem é atencioso demais comigo. Sabendo que ele se aproveita de um defeito do sistema, ele sabe como o sistema funciona, vai lá, pega o papel que é uma obrigação e diz que foi ele. Ultimamente, ontem, esses dias, um rapaz, dependente químico, estava precisando de uma cirurgia. Ele disse que um certo parlamentar disse que comprou até a tela de fazer a cirurgia, meu irmão. Que é isso? Que é isso, Santa Brígida? Não, eu não sonhei com uma cidade assim, eu sei que você também não sonhou com uma cidade assim. Então, se nós não nos indignamos com situações pequenas e minúsculas como essa, como é que nós queremos propor algo diferente? Como é que nós podemos ficar tristes com alguma coisa que é feita e nós não nos agradamos? Há uma total desconexão entre a gestão e o que é feito de fato. Cara, nós não estamos aqui para atacar, mas não é possível a gente estar aqui sem enxergar os erros que estão à nossa porta. Quer dizer, alguém que nunca jogou bola na vida, não sabe nem se a bola é redonda ou quadrada, ele vai, veja a desconexão entre a ideia e a realidade. Constrói uma quadra chapiscada. Essa mesa aqui é brincadeira. Ou seja, a primeiro baba você deixa o seu pé lá, porque arranca logo o dedo. Mas o cara, ou a mulher, ou o homem, o gestor que fez isso, ele não entende, porque ele não sabe, parece que não sabe o que é jogar bola. Ele constrói, é chapiscado, aquele chapisco que você faz na parede, ele faz no chão. E aí diz, jogue bola. Não sabendo ele que não serve. Então, isso é grotesco, é absurdo. Se fosse coisa simples, nós nem estaríamos aqui, nós iríamos tolerar. Mas são coisas grotescas e grosseiras, e que nós precisamos nos indignar com isso. Mas quem precisa? Todos nós. Não é só Cícero, não só Jonathan, não só Hector, Fábio, Lucas, etc. Aramis, quem faz parte de toda essa equipe. Todos nós temos esse dever. Isso é só para nós termos uma noção, meus irmãos, do que é a nossa política, do que é a política local e como ela funciona. Tem um ditado que diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta. E nós já estamos com a boca, eu diria que no chão, já arrebentou, mas nós acreditamos. Talvez nós sejamos imbecis, talvez nós sejamos até idiotas em acreditar que uma boca torta pode voltar ao que era. Mas nós acreditamos porque ela não nasceu assim. Nenhuma boca nasce dessa forma. Naturalmente não nasce assim, ela se tornou assim pelos vícios dos homens, pelo amor ao dinheiro. A Bíblia já dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é o que nós estamos vendo acontecendo. Tem um episódio, não sei se todos nós assistimos, ou a maioria, uma novela chamada até O Bem Amado. O cara constrói ali e ele vai numa procissão que ele percebe, para encurtar a história, ele percebe que na cidade dele precisava de um cemitério. E aí ele diz, eu vou construir, faz a campanha dele baseada no cemitério. Vamos, votem fulano que eu vou construir o cemitério. E aí ganha.
e constrói o cemitério. Só que o cara dizia aí, o dinheiro não é desse jeito que se faz. Tem que ir uma banda para um lado, outra para outro, uma banda é minha, uma banda é sua. Tem que ser feito dessa forma. E como é que nós vamos fazer esse cemitério? E aí o cara diz, então diminui o tamanho. Faz com 50 centímetros por 40. Vai caber, como é que vai enterrar um cara numa sepultura de 50 centímetros por 40? E aí ele constrói o cemitério, e quando constrói a imprensa bota logo, pô, a inauguração, eu estava esperando alguém morrer. Quando constrói, coloca lá a imprensa. Cemitério, primeiro cemitério de anão. Vira chacota na cidade, por quê? Porque como ele tinha aquele vício, o vício do cachimbo, que deixa a boca torta, como ele tinha que tirar uma banda para uma banda para A, uma banda para B, só sobrou para fazer uma sepultura de 50 centímetros por 40. Esse é o jeito, essa é a crítica que essa novela fez, que esse filme fez, O Bem Amado. E nós não precisamos, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar coisas como essa. Então esse é nosso dever mudar esse cenário. Então essa é a política local que eu nem preciso ficar repisando, você conhece mais do que eu, mas talvez tenha aceitado como algo natural, como algo normal, mas não é, precisa ser combatido. Nós iremos combater, se assim Deus nos der oportunidade. Nós queremos falar aqui também, vamos pedir para o irmão Cícero, Jonathan, falar um pouco como eles veem a política local, que sequela, inclusive falando sobre sequela, esses dias alguns chegaram, porque esses jovens inconsequentes de 30 anos, no máximo, vão deixar a cidade sequelada. Olha a palavra que o cidadão usou, sequelada. Sequelada a cidade já está. Nós já estamos sequelados de cima a baixo, da direita para a esquerda. Nós estamos tentando fazer alguns remédios, tentando curar essa doença que foi instaurada no mecanismo da política. Mas veja o que ele diz. Então nós queremos ouvir Cícero, depois do outro, sobre esse mecanismo, e nós estamos lutando, como Cícero falou, e é bom frisar isso e repisar, que nós estamos lutando contra um sistema completo. Não é contra fulano ou cicrano, porque fulano tem defeitos, tem algumas qualidades também, mas nós estamos lutando e indignados contra um sistema que todos nós, é dever de todos nós lutarmos contra ele. Muito bem, meu amigo, minha amiga, a ânsia em falar é grande e temos que ter cuidado para não atropelarmos as palavras. Parabéns ao meu companheiro, irmão Erkton, pela bela expressão, pela dicção, pela eloquência de suas palavras. Ele traz esse anseio, essa indignação, que é do Avante, que é de uma série de pessoas que vivem nessa cidade. Vejam bem, durante 10 anos eu aqui trabalhei na educação. Conheci muita gente, conheci muitos microsistemas que são implantados e corroboram para o sistema maior, para a arraigação do que nós temos hoje. Duas coisas eu ouvi quando falei que seria pré-candidato a vereador. Marcas de uma visão já obsoleta. Cícero, você tem dinheiro? Eu tenho 100 mil reais para fazer minha campanha. Você tem dinheiro, Cícero? Cícero, você tem um deputado forte? Eu respondi para esse irmão que comigo falou: não. Graças a Deus tem um emprego, tem uma estabilidade e graças a Deus tem uma vida tranquila. Mas diferentemente da maioria, nunca tive interesses próprios. Sempre pensei no bem comum. E foi por pensar no bem comum e na preocupação das gerações futuras que eu decidi entrar pela primeira vez no cenário político. Essa mesma pessoa que perguntou se eu tinha dinheiro e que perguntou se eu tinha deputado para me apoiar, também disse o seguinte para mim: meu amigo, é melhor você ficar lá no seu canto, na sua empresa onde você trabalha. O que quer você vindo fazer aqui? Sabe o que eu respondi? Meu amigo, eu trabalho em um outro município, mas resido em Santa Brígida. Eu vou às 5, 6 horas da manhã a Paulo Afonso,
cumpro 8 horas diárias de trabalho, mais 4 horas na Universidade do Estado da Bahia, e volto para casa meia-noite cansado para estar com a minha família em Santa Brígida. Eu sei o que é ir a um posto de saúde, procurar atendimento médico e não ter. Eu sei o que é precisar de um transporte para levar a minha filha, que é especial, como todos sabem, para um atendimento especializado nas capitais adjacentes. E eu sei o quanto há de barreiras nessas situações que aqui coloco. E eu disse a ele mais: meu amigo, eu sou de Santa Brígida, minha mãe vive aqui, meus irmãos moram aqui, meus filhos, minha esposa, familiares e agregados moram aqui. Como é que eu vou cruzar o braço e fingir que tudo está bem? Eu tenho pais que já são idosos. Eu poderia ficar quieto no meu canto, como essa pessoa disse para mim, mas eu nunca aceitei a mediocridade. Eu nunca aceitei o conformismo. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, algumas pessoas diziam: meu amigo, você já fez matemática? O que quer você estudando? Eu gosto de estudar. Estudar me impulsiona. A minha vivência em Paulo Afonso me deu uma experiência ímpar. Mas não para sair de Santa Brígida, mas para continuar aqui e tentar fazer o meu melhor. Às vezes, como o Ayrton falou, nós ficamos esperando que surja um salvador da pátria. Nós ficamos esperando pela mudança, mas nós não fazemos a mudança. E Ayrton, o Avante, ele quer fazer a mudança. Talvez não consigamos a curto prazo, porque o processo está aí arraigado, robusto, é difícil passar por ele. Mas nós somos como as águas dos rios. Não pararemos diante das barreiras, mas as contornaremos e seguiremos o nosso fluxo, porque esse propósito é de Deus, não é humano, é de Deus. Eu tenho uma filha especial que é o amor da minha vida. Quando eu passeio com ela pelas ruas de Santa Brígida, eu sei da dificuldade que é ter um cadeirante na família e ter acessibilidade e ter mobilidade na cidade. Eu sonho com uma cidade mais acessível, com uma acessibilidade melhor para não só minha filha, mas para tantos e tantos cadeirantes que já existem no nosso município. Então eu não poderia, simplesmente por ter um emprego estável, pensando no meu interesse próprio, ficar distante do protagonismo que o Avante propõe. Porque o Avante traz uma proposta de protagonismo. E eu quero agradecer às mais de 120 pessoas que estão nos assistindo. Nós programamos uma live de 40 minutos, mas nos estenderemos porque temos muito a dizer e não é enchimento de linguiça. Nós queremos mostrar para a população de Santa Brígida que não podemos esperar uma vida melhor. Nós temos que fazer uma vida melhor. Eu sempre gostei de ler e me espelhei em Marco Túlio Cícero. Um cara, sabe, ímpar, que leio e fico com os olhos cheios de motivações e de sonhos. O cara era orador, filósofo, político, letrado no direito. Alguém que tem um discurso, ele era conhecido como a voz da Assembleia. E algumas pessoas às vezes diziam: Cícero, você tem algumas características do seu xará lá da antiguidade. E eu nunca me enxergava. E aí depois eu parei para ler tudo que eu já tinha lido sobre o cara e vi que alguns itens da vida dele chegam a ter convergências na minha vida. E é isso. Nós do Avante estamos aqui porque não estamos pensando apenas no nosso bolso. Não estamos pensando apenas em interesses próprios. Nós não estamos lá fora recebendo daqui. Nós não estamos vindo aqui uma vez por semana para fazer e dizer que representa os santabrigidenses. Eu sei o que é passar nas ruas, eu sei o que é ir a um posto de saúde,
Eu sei o que é uma educação para levar meu filho adolescente de 15 anos. Eu sei o que é ir numa reunião de pais e mestres. Eu sei como é que o sistema está configurado em Santa Brígida. E o Avante, por ser protagonista, traz essa nova visão, traz essa nova perspectiva. Talvez, meu amigo e minha amiga, você que está em casa, diga, é mais um. Não, não somos mais uns. Somos os protagonistas. Podemos não ter currículo na política, mas começaremos a ter, porque toda caminhada, como já dissemos aqui, começa do primeiro passo. E o primeiro passo foi esse: instituir o Avante, formar uma base, lançar pré-candidaturas e trabalhar. E se a curto prazo o nosso projeto político não for apoiado, teremos uma vida pela frente para poder conscientizar, mobilizar, sensibilizar. Porque nós somos santabrigidenses. Nós pisamos todos os dias nesse chão. Nós ficamos debaixo desse sol de Santa Brígida. Nós sabemos o que cada um de nós precisa para, de fato, ter uma vida melhor. Jonathan? Desde já, falando sobre a política local, desde já eu já deixo uma breve reflexão do que eu ouvi, e principalmente ouvindo, porque você, cidadão de Santa Brígida que nos ouve e nos vê através dessa live, eu fiz um trabalho pela rádio local daqui por bastante tempo, fiz um pouco, um curto período de 2 a 3 meses na Câmara. Antes disso já ouvia as transmissões, porque antes precisamos ouvir aqueles que estão nos representando, o que eles fazem, o que eles estão tomando de medida para o município. E neste curto período eu pude acompanhar vários e vários discursos, e eu ouvi algo essa semana que me chamou a atenção, e eu dei risadas no momento que eu parei, analisei, eu digo, será que realmente essa pessoa conhece o grupo, cada um por um do Avante, para dizer que a juventude de Santa Brígida, alguns jovens estão se mobilizando para entrar na política, e essas pessoas, esses jovens, não têm serviço prestado no município. Opa! Serviço prestado? Então quer dizer, se você é um vereador pelo município de Santa Brígida, você manda cavar um poço artesiano, você manda tapar um buraco de uma estrada, a obra é sua? Quer dizer que você vai carregar esse título, algo... Lembre-se, cidadão de Santa Brígida, primeiro somos contribuintes de impostos. E a partir desse momento, nenhuma obra não carrega nome de ninguém. Nenhuma obra deveria ter uma placa lá para dizer, fulano, tá aqui, ó, fulano foi o dono dessa obra. Fulano que mandou cavar isso aqui. Fulano... Não, nós somos contribuintes de impostos. Então, nada é de ninguém. Nós contribuímos para que o serviço aconteça. Quando você tem lá alguém como funcionário na sua casa, você paga pelo aquele serviço. Não é de graça. Na política, como acha que você é o dono de tal obra, é o dono disso, é o dono daquilo, não. Nós não somos donos de nada, independente de quem chegar aqui desse grupo, lá, ou seja este ano, seja no próximo, seja no qual for, ninguém não é dono de nada. Nós apenas estaremos servindo o município. Nós apenas estamos servindo ao cidadão. E você que nos ouve neste exato momento, precisa ficar atento a isso. Você precisa cada vez mais ficar próximo
próximo, eu sei que é chato, talvez você pegar um rádio, ou talvez você ir até mesmo à câmara e ouvir quem são as pessoas. Você vai filtrar as informações e depois você vai decidir, opa, esse cara realmente ele busca trazer algo relevante para o município, né? Eu vejo que ele se coloca bem, se doa bem, tem empatia pelo município. Eu peguei época, para quem está aqui me ouvindo, que eu precisei ir a Salvador, precisei fazer cirurgia, e o gestor da época estava totalmente alheio à situação, né? Acho que 8 anos atrás, ou mais, na verdade. Então, por briga com alguém que transportava as pessoas da saúde na época, ninguém vai não, porque eu briguei com o cara. Então, que é isso? Onde fica a empatia? Primeiro, né, você que serve ao povo, primeiro você tem que ter empatia. Você não é dono, você não é patrono. Você não é patrono de uma gestão. Nós não estamos aqui querendo instalar uma monarquia. Isso já acabou há muito tempo. Existem muitas pessoas competentes desse município que poderiam hoje você pegar e colocar ali para tentar ser um executivo, mas me parece que as pessoas deste meio da política gostam de instalar uma monarquia. Não existe mais essa de monarquia. Então, se quer instalar uma monarquia dentro de um município, onde você deixa de aproveitar jovens que têm grandes projetos para levantar para que venha contribuir para o município. Temos inúmeros jovens aqui. Não falo de mim, não falo de Hector, não falo de Cícero, de Fábio, de Aramisso, seja lá quem for que esteja aqui apoiando este grupo. Mas por fora ainda existem muitas pessoas jovens, admiráveis, outras pessoas que não sejam jovens, que sejam mais maduras, mas que têm projetos para este município. E dentro dessa política local, eu tenho ouvido muitos comentários, né? Talvez, nós precisamos armar um time para que venha a combater, né, a situação. Combater, como se nós estivéssemos combatendo o inimigo. Na política, ninguém é inimigo. Deixo bem claro, somos apenas adversários. Na política, não precisa você passar pelo outro e não querer falar porque ele faz parte de outro partido. E quantos não se doaram atrás, até brigaram por isso e hoje talvez se arrependam. Então não existe inimigos na política, mas sim adversários, muitas das vezes ideológicos. Então, outra coisa que eu acho muito peculiar e interessante trazer sobre a política do município e daqueles que querem chegar ao legislativo, chegar ao executivo. Eu lendo muito obras de Augusto Cury, em das suas obras, Augusto Cury destrincha a diferença entre sonhar e você ter desejo. E então, pergunte-se talvez se você almeja ter um apoio já de imediato a alguém, seja no executivo, seja no legislativo. Você sonha ou você tem desejo? Porque se sua pretensão, a quem você está apoiando, disser que tem desejo, meu amigo, para você ter um bom projeto para este município, você precisa sonhar, você não precisa ter desejo, porque você apenas está querendo um título, apenas está querendo tomar, apenas você está querendo o poder. E poder, por poder, não se governa. Então, a forma de tentar trazer o melhor para este município através de sonho.
você precisa sonhar nas melhores qualidades que você possa atingir o município de Santa Brígida. Assim como Cícero também falou que alguém questionou ele, também já fui questionado. O que é que você vai fazer na política? A política são para pessoas. Inclusive, eu conversava com o Ayrton, uma das pessoas maravilhosas que eu tenho, que me apoia em outros sentidos da vida, em outras escolhas e não na política, já deixou bem claro. Ó, qualquer coisa eu te apoio, mas na política não. Por que você não me apoia na política? Ah, porque a política só tem o que não presta. Você já tira por aí. Isso significa que as pessoas estão perdendo a esperança na política. Por quê? Por que essas pessoas estão perdendo a esperança na política? Porque existe uma velha tendência da politicagem decepcionar essas pessoas. E você que faz politicagem, você precisa se colocar no direito de tentar voltar atrás na forma que você tem empregado a sua forma de politicagem. As pessoas estão perdendo a esperança na política do município de Santa Brígida. Por quê? Por exemplos e mais exemplos de que as pessoas não estão interessadas numa melhoria. Eu vejo que talvez estejam muito interessados em um título ou no poder pelo poder. Vamos tirar, vamos buscar, custe o que custar, seja qual for a medida que buscarmos, vamos atrair aqui tantas as pessoas para tentar buscarmos tirar esse poder. Não, esse não é o nosso intuito. Nós estamos no intuito de buscar mostrar nossas capacidades que cada um aqui tem. Como foi falado aqui, tanto por Hector também como Cícero, e que lembrou de você, professor. A educação, que é algo primordial, a educação transforma as vidas. A educação transforma caráteres. Então, eu também me recordo de muitos professores, muitos, inclusive hoje, esses dias antes de ontem, vi uma que eu não tinha visto, tinha bastante tempo, e tive bastante orgulho de olhar, lembrar dela e falar que eu fui um aluno e hoje sou muito orgulhoso por ter sido um aluno dela. E hoje, se cheguei onde cheguei, quando eu chego no Instituto Federal da Bahia, algo que você olha, você se depara com doutores, pós-doutorado, mestres, em suas áreas. Às vezes eu olho para trás e eu digo, talvez nós enaltecêssemos essas pessoas que são doutores lá fora, que são mestres e que são pós-doutorados. Talvez nós enaltecemos hoje eles. Talvez nós lembramos deles, nossa, quanto fulano, quanto aquele professor era magnífico, dava uma aula como nenhum. Mas é preciso lembrar que hoje, se eu estive e estou ainda com essas pessoas, é porque eu tive professores lá atrás bons, professores que sonhavam. Eu tive professores que buscavam estudar, cada ambiente do município de Santa Brígida, de melhoria, se preocupava com a paisagem. Então, esses professores que talvez tenham deixado de sonhar, isso é responsabilidade de um sistema de política. Um sistema político onde vai fazer com que o professor sinta-se bem em meio ao seu trabalho, ele precisa oferecer o melhor para esse professor. Ele precisa dar incentivo a este professor. Então, professor, não pare de sonhar. E outra observação que eu faço também na política do município de Santa Brígida, para aqueles todos que estão ouvindo, e que existe muito uma narrativa hoje nós encaramos uma narrativa de dizer, a gestão que hoje aqui está, paga em dias. A gestão que aqui está, paga antes do período previsto. Tudo bem, é bom. É bom. É algo que eu acredito, que eu vejo como comum e que ao mesmo tempo a Constituição está ali para estar vigilante.
se em outros municípios, mas só aqui é um dos municípios mais coerentes em relação a pagamento e que outros... A justiça tarda, né? A justiça, infelizmente, a justiça ela tarda em muitos municípios para chegar, para apurar todos os desmandos e principalmente se for em relação à improbidade administrativa ou se for por falta de pagamento, demora o processo, mas a culpa é da justiça. Porque por mais que pague em dias, o gestor sabe que se ele não pagar em dias, ele vai ter complicação, não agora, não amanhã, não mês que vem, não ano que vem. Isso pode perdurar 1 ano ou mais, dependendo do processo judiciário. E então, essa narrativa precisa ser olhada por todos vocês, santabrigidenses, e que quem vocês apontarem, né, para assumir o município, né, neste ano eleitoral, e que as perspectivas, né, não encare algo como fulano vai continuar o mesmo trabalho, então vai ser bom. Ele sabe, todos sabem, nós sabemos que isto é algo que está dentro da Constituição e que precisa ser cumprido por todos que assumirem a administração pública do município de Santa Brígida. Mas, por exemplo, eu já ouvi alguém dar esse exemplo, mas se alguém não pagar a luz ou a água, e aí? E se cortar, né? Usando como exemplo para a questão do pagamento, né? Então, a justiça tarda, mas ela não falha, né? Vai chegar um momento que, se o gestor não cumprir com a lei, pode demorar. A gente tivemos um caso recente em outros municípios que a gente vê que a justiça está atenta. E então, não adianta usar dessa narrativa como um plano de governo, ou usar isso a seu favor. Todos nós, todas as administrações que vieram ou que virão daqui em diante vão ter que cumprir este requisito. E que a população não fique apenas nessa narrativa, não se prenda apenas nessa narrativa. Isso é um direito, né, de todos cumprirem. Todos precisarão cumprir este pré-requisito. Então isso não faz um grande patrimônio, uma grande pincelada que venha dar, né, quando se comentar sobre uma administração, seja que vier, seja que está. E então, a coisa pública precisa ser transparente, precisa colocar seus pingos nos is. E não se colocar como apenas um pagamento correto ali todo mês. Mas é preciso lembrar que, né, existem também outras diretrizes que possa ser angariadas, possa buscar parcerias para que chegarmos lá na frente e venha a não termos apenas essa narrativa, né, de apenas ter um pagamento em dia ser algo constitucional. Mas se não pagar, então eu não vejo isso como uma narrativa tão grande. Tivemos outras administrações, né, lá atrás, no passado. Todos nós, né, sabemos o passado do município de Santa Brígida até os dias de hoje. E como uma frase que me chama muita atenção, né, de um bacharel em Direito, que conhecido por todos que estão aqui, e talvez que você não conheça, possa conhecer um pouco do trabalho, né, onde diz, né, que a população que esquece do seu passado está condenada a repeti-lo, né, de Caio Coppola. Então, eu acredito muito, né, que a população de Santa Brígida não é
esta população onde está alheia e que está para repetir o seu passado em muitos casos. Eu acredito muito na população Santa Brígida e também acredito muito na atenção de todos, no julgamento de todos, para que venha no pleito, num possível pleito eleitoral, saber julgar. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos aqui finalizando, prestes a finalizar essa primeira live de apresentação. Vocês podem observar aí que todo mundo está querendo falar bastante, tem muita coisa a ser dita ainda, né? Mas nós vamos deixar para um momento certo. Alguns pontos serão esclarecidos. Jonathan, Cícero, muita coisa para falar, muito conteúdo ainda. A gente tem que ficar aqui, vamos lá, olha o tempo, o pessoal e etc. Mas muito bom, essa é a primeira live de apresentação do Avante e é isso que nós queríamos, né? Queríamos mostrar quem somos, como nós surgimos, o que foi que nos despertou assim. Eu acredito que nós temos cumprido esse propósito ao longo dessa hora que nós estivemos juntos e brevemente encerraremos. Mas antes, só tocar em alguns pontos, meus irmãos. Nós conversando aqui alguns dias atrás, eu lembrei de um ditado da minha avó, e vai passar pelo que Jonathan falou, pelo que Cícero também manifestou, para a gente dar uma acalmada nesse clima, porque às vezes nos revolta e às vezes nós queremos ir com muito ímpeto, muita sede ao pote, etc. Mas é isso mesmo, é a fibra do jovem, é a força do jovem, é dessa maneira. E eu lembrava que minha avó tinha um ditado que dizia o seguinte: olha, quem atira com a pólvora alheia não vê chegada. Traduzindo isso, ela dizia o seguinte, que você ser bom com as coisas dos outros, isso qualquer um faz. E essa é a grande realidade da nossa política, né? Então, muitos fazem algumas coisas, mas a fazem porque o que está em suas mãos não lhe pertence, pertence a todos nós. E aí eles dividem conosco em uma situação de emergência, numa situação de necessidade, mas aquilo nunca foi dado a ele. Aquilo nunca foi dele, ele nunca trabalhou para conseguir. Ele tem aquilo, ele pode mandar aquele trator lá, ele pode mandar aquela caçamba lá, ele pode mandar aquele cimento lá, porque não era dele. O dinheiro que ele levou para fazer isso era todo nosso, era de todos nós. E aí às vezes nós dizemos, pô, que pessoa boa, mas é boa com a pólvora dos outros, está atirando com a pólvora dos outros, aí que é fácil de ser. Mas tudo bem, esse é um ser que o sistema político corrompido realmente cria e faz procriar em abundância. Então, esse era o ditado da minha avó, que serve para os dias de hoje, que quem atira com a pólvora dos outros não vê chegada, não está nem aí. Vai, atira mesmo, porque não lhe ofende nada. Então, alguns pontos que nós queríamos tratar, meus irmãos, é o seguinte. Muitos dos nossos amigos de infância, né, aqueles que nós somos criados jogando bola, a maior amizade, muitos deles, a família deles, tiveram que ir embora. E essa é uma grande realidade do Nordeste por inteiro, como um todo. Em geral é assim. E na nossa cidade não foge a regra, infelizmente. Muitos dos nossos amigos vão para Camaçari, vão para Salvador, vão para a cidade grande, procurando um sustento, um meio de vida. Porque aqui só existe um sustento, meio de vida, que é incentivado. Que é aquele de você estar lá com a bandeira e com o número do partido, e fulano, vai fulano, e no comício. Infelizmente, tem algumas pessoas honradas que não se submetem a isso, não querem se submeter a isso, aí tem que deixar a sua terra natal, vão embora em busca de um futuro, em busca de um sustento, porque infelizmente a nossa cidade, ela é resguardada, ela se concentra nesse modo de vida, na vida da bandeira. De você estar ali no carro e balançando, vamos fulano, vamos cicrano, eu sou cicrano, e cada um tem seu ditadorzinho de estimação. Eu até entendo isso, não é o que nós queremos, por favor, não nos aprecie de um modo que nós sejamos seu ditador, o seu amor incondicional. Não, por favor, nos questione, justamente, seu coronelzinho que manda em você. Não, nós não temos a menor pretensão de ocupar esse lugar. Nós estamos aqui para tentar mostrar que o sistema é falho, mas ele não foi feito para ser dessa forma. A nossa cidade pode avançar. Então, nós
percebemos que os nossos amigos, eu sei que você que está nos assistindo, percebe também, pode observar que muitos dos nossos conterrâneos da nossa infância foram embora porque foram procurar uma vida melhor, ou pelo menos uma vida que lhe dê subsistência, que ele consiga sobreviver. Porque Santa Brígida, infelizmente, o nosso reduto aqui é dessa forma. Ou você vai pedindo, e aqui eu faço uma crítica, a do vídeo que saiu e todo mundo disse, foi muito incisivo, foi muito duro, etc. Mas aqui vai a crítica, só puxando a reticência do vídeo. Como é que nós, santabrigidenses, como é que os nossos pais pagam a nossa faculdade? Nós conhecemos muitos assim. Muitos amigos nossos vão para Aracaju, Salvador, fazer faculdade, mestrado e etc. para chegar aqui e pedir um emprego ao gestor. Quer dizer, é incapaz de gerir a própria história, é incapaz de gerir a si mesmo. Então, quem não consegue gerir a si mesmo, o que é que propõe para os outros? Então, os nossos amigos vão estudar, e eu não estou dizendo aqui, por favor, que você está errado em estudar. Muito pelo contrário, nós gostamos, Cícero acabou de conversar, Jonathan, nós gostamos de estudar. Nós estamos dizendo que Santa Brígida merece ser vista de um modo diferente por você que gosta de estudar. Então, muitos de nós saímos daqui, colocamos nossos filhos para estudarem fora, para chegar aqui e pedir um emprego ao gestor. Por favor, me dê um emprego. E daqui a pouco com a bandeirola. Amigos meus, amigos nossos, vocês sabem, vocês conhecem, nós conhecemos, eu conheço. Isso não é digno de você, você é melhor do que isso. Você é melhor do que se reduzir a um simples pedinte de emprego. Ninguém lhe projetou para isso. Seu pai não lhe projetou para isso. Sua mãe. Você não deve ser projetado para isso. Para ter que rir quando um gestor, um parlamentar contar uma piada. Às vezes a piada é até sem graça, mas porque você tem rabo preso ou eu tenho rabo preso, eu tenho que rir. Vai que ele me olha com uma cara diferente. Vai que ele acha que eu não entendi a piada. Às vezes até sem entender tenho que rir. Por quê? Porque foi ele quem me deu o emprego. Mas, por favor, Santa Brígida precisa mais de você. Você não só tem a contribuir com esse pedido que você fez ao gestor, ao parlamentar, seja lá quem for. Mas Santa Brígida merece mais. E nós queremos fazer uso dessas lives para expor as nossas propostas. E esse Filhos da Terra entra nesse ambiente de proposta, de entender Santa Brígida, entender os seus potenciais na agricultura, no comércio, e tentar fazer desses ambientes um sustentáculo para a nossa economia, para os nossos jovens, para os nossos amigos. Uma casa do empreendedor, são vários e vários pontos aqui, mas nós iremos deixar para tratar em lives específicas, live da economia, nós vamos fazer a live da saúde, a live do esporte, em cada um nós iremos tocar em pontos sensíveis e preciosos. Mas esse ponto dos Filhos da Terra entra nisso. Quando nós queremos colocar, temos o dever de colocar sustentáculo nisso tudo. A cidade precisa ser suficiente, autossuficiente, promover o empreendedorismo, dizer que é bom empreender, não é só fazer parte do Estado, não é só fazer concurso, não é só fazer um processo seletivo, não é só prestar serviço à prefeitura, à Câmara. É preciso empreender, porque Câmara, Prefeitura, nada disso gera riqueza. O que gera riqueza é trabalho, é empreendedorismo que gera riqueza a um país, a uma nação, a uma cidade. E nós precisamos desenvolver e fomentar isso em nosso local, em nossa cidade. Uma casa do empreendedorismo, onde nós possamos incentivar, dizer ao jovem que ele não só tem essa opção de ir embora ou de ir pedir a alguém, um padrinho. Ele precisa entender que ele é um agente, ele é ativo, ele precisa ser ativo em nosso município. Então nós olhamos, infelizmente, com tristeza para os nossos amigos que foram embora. Às vezes não tiveram a mesma sorte que nós, né? Nossos pais ainda conseguiram nos sustentar, dar o nosso alimento. E muitos deles se viram obrigados, muitos dos nossos amigos que falam conosco, hoje pela rede social, foram embora para conseguir um sustento, porque a nossa cidade está alicerçada no QI, no que indica. Eu boto para trabalhar aquele que fulano indicou. E hoje nós temos essa independência, como Cícero falou. Nós não temos talvez nós não tenhamos um deputado atuante que esteja aqui do nosso lado, mas também nós não devemos nada a ele. Nós não devemos 10 ou 20 empregos, que ele só liga e diz, fulano, bota Cicrano aí, mas Cicrano é dinheiro. Não, meu amigo, não importa, bota meu vizinho ou meu amigo aí. E infelizmente esse é o sistema. Não é só em Santa Brígida, não é exclusividade nossa, esse é o sistema. E hoje nós temos muitas pessoas sendo preteridas, muitas pessoas da cidade que têm capacidade, mas não foram indicadas. E tem que se desdobrar para ocupar os lugares. Então, meus irmãos, ou nós mudamos a postura de enxergar a política e nos mover nela,
ou nós vamos assistir para sempre esse revezamento de patota. Um revezamento em que hoje é essa patota A, que muda um ou outro, mas geralmente é a mesma, e ali enriquecem uns, eu não preciso nem dizer como eles enriqueceram e como e onde enriqueceram a forma. Se eu for dar exemplo aqui, eu dou uns 20. Mas veja, então, revezamento de patota, eterno revezamento de patota. Grupo A está ali, se enriquece 2, 3, porque cada um tem sua equipe. Enriquece 2 ou 3, depois sai, entra B, muda um ou outro, esse B agora enriquece, aí fica jogando de um lado para outro. De um lado para outro. É nesse ambiente que a nossa cidade se encontra. Eu acredito que o meu bisavô, João Calunga, ele não projetou uma cidade assim em seus sonhos. Nenhum de nós projetou uma cidade assim nos seus pensamentos ou nos seus sonhos. Então nós queremos deixar aqui essa noite uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para o seu coração, para a sua mente, de que a política, como nos foi mostrada, realmente ela tem uma face horrível. Olhando para as pessoas que nos rodeiam e estão envolvidas nesse meio, nós podemos dizer que ela tem uma face horrível, mas que ela não foi projetada para ser assim. A administração, ela pode e precisa ser melhor. E é por isso e para isso, meus irmãos, que nós estamos aqui essa noite, ocupando um pouco do seu tempo. E desde já nós já agradecemos, mas queremos, antes de nos despedir, queria ouvir um pouco as considerações finais de Cícero e as considerações finais de Jonathan, desde já agradecendo a presença de cada um de vocês. Muito bem, Erkton. Satisfação imensa estar ao seu lado nessa noite, ao lado do meu companheiro Jonathan Ramos, ao lado de Lucas, que está aqui por trás da câmera, fazendo uma correção, Fábio, Aramice, Edson, que estão ali nos bastidores. Muitas perguntas surgiram durante a live, elas serão registradas. Como o Erkton já falou, essa é a primeira live, é uma live de introdução, é uma live de apresentação, onde a gente traz uns recortes gerais. Teremos lives com temas específicos. Educação transforma uma sociedade. Eu, desde pequeno, tia Mira me conhece, é testemunha, sempre gostei de estudar. O fato de ter nascido numa família humilde nunca me fez menor, porque eu sempre sonhei grande. E não vai ser agora que serei intimidado por discursos decorados de que, Cícero, você não tem dinheiro para entrar em política, mas eu tenho caráter e tenho honestidade. Outra coisa, Mário Sérgio Cortella, um dos grandes da atualidade, ele diz o seguinte, meu amigo e minha amiga: conhecimento não é para humilhar, é para encantar. Sabe o que eu estou vendo em Santa Brígida hoje? As pessoas usando seus diplomas para humilhar. Porque elas pensam em si, não no outro. E Mário Sérgio Cortella escreve, fala, e eu, por onde passo, repito essa frase: conhecimento não é para humilhar, é para encantar. Porque quando você encanta com seu conhecimento, você é agente de mudança, você é protagonista. E dentro dessa minha fala de considerações finais, eu quero trazer uma análise que eu sempre fiz sobre voto vendido. O voto vendido é uma isca atrativa, mas ela é fatal. E tem pessoas que acham que porque vendem voto por cargo, são melhores do que aquele que vende voto por cimento. É a mesma coisa. Estão em paridade. Vender o seu voto por um cargo, vender seu voto por um saco de cimento, na minha balança, pesa da mesma forma. Tem consequências drásticas, meu amigo. Então, você, diplomado, você que às vezes se sente melhor do que o outro, use seu conhecimento para encantar, não para humilhar. E a educação vai estar presente em todas as nossas lives, porque embora hoje eu seja um bacharelando em Direito, a minha raiz é a educação. É ali que eu ganhei corpo, foi ali que eu ganhei uma imagem. E hoje o Avante está aqui para mostrar a face e para fazer com que a nossa voz chegue até a sua casa. Então, desde já, o nosso muito obrigado às mais de 100 pessoas que ficaram conosco nessas mais de 1h30 de live. Essa é só a introdução, viu? Imagine o restante da monografia. Essa é só a introdução.
Então, muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga santabrigidense, que está conosco até esse momento. E agora eu passo a palavra para as considerações finais do meu companheiro Jonathan Ramos. Buscar ser breve. Desde já agradecer, né, a todos que puderam, dedicaram a sua cidadania, né, o seu tempo, né, para nos ouvir. Isso significa muito, né, para este grupo de jovens. E desde já deixar uma reflexão sobre democracia. Se existe ou existiu você, candidato, que talvez possa até também estar ouvindo ou vendo, você, cidadão, que aquele que bater na sua porta e buscar querer alguma coisa em troca, lembre-se, cidadão, do seguinte, né, que democracia não é comprada por ninguém que bata a sua porta. Nenhuma telha irá cobrir a casa de alguma esperança que você possa ter dentro desse município. Nenhum bloco constrói nenhuma parede desta casa em que você tem uma plena esperança de ser construída. Então, parabéns, né, ao cidadão, à cidadania que você exerceu nessa noite e dando credibilidade de ouvir este grupo, primeiramente de jovens, e que nas próximas lives possamos contribuir cada vez mais para uma reflexão para o município de Santa Brígida, para construirmos juntos uma Santa Brígida melhor. Muito bem, meus irmãos, como Cícero e Jonathan já fizeram as considerações finais, agradeceram, então vamos agradecer mais uma vez a presença de todos, gastaram tempo com a nossa live aí, vendo as propostas, as indignações, etc. Queremos agradecer e brevemente lançaremos a chamada da próxima live com o tema específico e o dia da semana, o horário, tudo certinho. Muito obrigado e avante Santa Brígida!